Três proposições. Neville Goddard. 1954. Bem, minha primeira proposta é esta. O estado individual de consciência determina as condições e as circunstâncias de sua vida. A segunda proposição é que o homem pode selecionar o estado de consciência com o qual deseja ser identificado, e a terceira segue naturalmente, portanto, o homem pode ser o que quiser ser. Se for verdadeira a primeira proposição de que o estado de consciência do indivíduo é a única causa dos fenômenos de sua vida, então a pergunta normal e natural que é feita: por que ele não o muda para um estado mais desejável se ele pudesse mudá-lo? Bem, isso não é tão fácil quanto parece. Hoje esperamos dar-lhe uma técnica para tornar isso mais fácil, mas o homem acha muito difícil abandonar as coisas às quais está acostumado. Todos nós ficamos presos ao habitual. Pode parecer estranho, mas um cartoon muito sórdido apareceu há anos, isto é, durante a última guerra, ou você deve ter visto, saiu na New Yorker e era de George Price. Nele há um único quartinho, uma pia cheia de louça suja, reboco caindo das paredes, e essas duas pessoas de meia idade, ela sentada em uma cadeira lendo uma carta, cabelos desgrenhados e emaranhados, e ele com roupas rasgadas e pés presos na mesa e meias expondo buracos, e a legenda da foto é esta. Ela está lendo uma carta de seu filho soldado no exterior. Ele diz que está com saudades de casa. Agora você deveria ver o interior desta casa, incômodo, completamente bagunçado, mas o rapaz estava com saudades de casa. Ora, o homem tem dificuldade em desligar-se do habitual, e então esta manhã trouxemos para você essas três proposições, e espero poder deixar claro que você pode, com esse conhecimento, aplicá-las para que possa realizar todos os seus objetivos. É o cúmulo da loucura esperar que as mudanças ocorram pela mera passagem do tempo, pois aquilo que requer um estado de consciência para produzir o seu efeito não poderia ser eficaz sem tal estado de consciência. Portanto, se devo estar consciente daquilo que procuro antes de encontrá-lo, então a única coisa a fazer é adquirir esse estado de consciência. A maioria de nós nem sabe o que queremos dizer com estado de consciência. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, o termo estado de consciência significa simplesmente a soma total de tudo o que um homem acredita, aceita e consente como verdadeiro. Agora, isso não precisa ser verdade, pode ser, mas não precisa ser verdade, pode ser falso, pode ser uma meia-verdade, pode ser uma mentira, pode ser uma superstição, pode ser um preconceito, mas a soma total de tudo o que um homem acredita constitui seu estado de consciência. É a casa onde ele mora, e enquanto permanecer nessa casa, problemas semelhantes o enfrentarão, as circunstâncias da vida permanecerão as mesmas. Ele poderá mover-se fisicamente pelos confins da terra, mas encontrará condições semelhantes, ele não pode fugir da casa em que mora. A Bíblia fala destas casas como mansões do Senhor, fala delas como cidades, fala delas como quartos superiores, todos os tipos de palavras são usados para descrever estados individuais de consciência. E o apelo na Bíblia é sempre sair e ocupar o andar superior, ou seja, subir para um nível mais elevado dentro de si mesmo. Agora, se você não conhece o estado em que permanece, é uma técnica muito simples que você pode empregar para descobrir esse estado, pois o homem que vive num estado, e todos nós vivemos em estados, poderia facilmente descobrir o estado ouvindo dentro de si mesmo e observando suas próprias conversas mentais internas, pois o estado está cantando sua própria canção e ela se revela na fala interior do homem. Se você ouvir com atenção e sem crítica o que está dizendo interiormente, descobrirá o estado. E não te surpreenderá que as coisas sejam como são, pois ouvirás dentro de ti a causa dos fenômenos da vida. Portanto, o que você diz e faz interiormente é muito mais importante do que o que você sabe externamente ou aparentemente expressa externamente, e então, quando um homem sabe o que está fazendo interiormente, ele pode mudar isso. Se você nunca observou acriticamente suas reações à vida, se você está totalmente inconsciente do seu comportamento subjetivo, então você não tem consciência da causa das coisas no seu mundo. Mas se você se tornar consciente do estado, então você simplesmente irá mudá-lo. Agora, aqui está uma técnica que considero muito útil e acho que funciona como um milagre.
Qualquer um pode fazer isso. Eu sei que alguns de vocês aqui possivelmente vêm de estilos de vida extremamente ortodoxos e pode parecer estranho para vocês até mesmo estar aqui, mas garanto que vocês não estão sozinhos. Muitos de seus líderes no campo ortodoxo buscam uma audiência com o orador, ou muitos rabinos estiveram em minha casa, muitos padres e muitos líderes protestantes. Muitos deles. Eles vêm à minha casa para interpretações do livro que publicamente não ousariam dar outra interpretação senão a mais extrema interpretação literal. Portanto, não se surpreenda se ouvir aqui coisas que possam surpreendê-lo. Seus líderes estão assustados, mas esta é uma técnica que considero muito útil. Em primeiro lugar, o homem permanece para sempre na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, mas segue padrões definidos e simplesmente não sai do homem e se cristaliza nas coisas de uma maneira estranha e aleatória. Segue um caminho definido e o caminho que segue é traçado pelo próprio homem em suas próprias conversas internas. Assim, embora o homem seja chamado a mudar o seu pensamento para que possa mudar o seu mundo, pois nos é dito: sede transformados pela renovação da vossa mente, o homem não pode mudar o seu pensamento a menos que mude as suas ideias, pois ele pensa a partir do seu pensamento. Ideias. Portanto, se eu quiser mudar e me tornar transformado, devo estabelecer novos caminhos e os caminhos que estabeleço são sempre estabelecidos em minha própria conversa interna. Então, o que estou dizendo agora quando aparentemente estou sozinho? Posso sentar naquela cadeira, ou ficar aqui, ou andar pelas ruas e não consigo parar de falar. O homem não percebe que está falando, porque nunca está suficientemente quieto para ouvir a voz que fala dentro de si, mas interiormente ele está sussurrando o que exteriormente está acontecendo como condições e circunstâncias. A maioria das coisas que ele sussurra são negativas para justificar seu comportamento. Não há necessidade de justificar. Ele está desculpando o atraso ou o fracasso, ou está discutindo, ou está julgando duramente ou está condenando. Muitos de nós temos uma afeição secreta pelas mágoas e não queremos que certas pessoas gostem ou simplesmente não gostaríamos que gostassem de nós. Simplesmente não queremos que certas coisas aconteçam em nosso mundo, mesmo que possam trazer maior conforto e maior satisfação. O homem tem um sentimento peculiar, estranho, um pouco de carinho pela sensação de ser indesejado ou de ser magoado, e gosta de falar sobre isso. Pois bem, tente tirar aquele homem desse estado habitual, seria tão difícil quanto manter aquele soldado longe daquele quarto sórdido, ele volta para os quartos sórdidos dentro de si. Você não vê pratos sujos dentro de você, mas se ao menos pudesse ver o estado psicológico interno em que a maioria de nós vive, veríamos uma sala muito mais suja do que aquela que George Price ilustrou na revista New Yorker. São todos pratos sujos dentro de nós e por fora nós os lavamos, mas a Bíblia nos diz que deixamos o interior sujo e nos tornamos sepulcros caiados. Agora, se eu desejo sinceramente mudar o meu mundo, não há ninguém no meu mundo que eu precise mudar além de mim mesmo, para que eu não precise mudar você como indivíduo, mas preciso mudar minha atitude em relação a você. Se você não gosta de mim ou se eu acho que você não gosta de mim, ou se o seu comportamento me ofende, a causa da minha ofensa não está em você e no seu comportamento, mas devo procurar essa causa dentro de mim. Agora, se eu for sério e honesto em minha busca, vou encontrá-la e descobrirei que interiormente, quando penso em você, nunca é uma conversa agradável que mantenho com você. Então deixe-me sentar agora e trazer você diante dos olhos da minha mente, e enquanto eu trago você diante dos olhos da mente, deixe-me imaginar uma conversa que implicaria uma mudança radical em meu mundo, ou deixe-me trazê-lo à tona e mudar minha atitude em relação a você, estabelecendo novos caminhos em relação a você. Esses rastros se tornarão então os rastros através dos quais essa energia eterna fluirá, uma energia que é apenas pensamento, ou mover-me pelos trilhos estabelecidos em minhas próprias conversas internas resultará em mudanças em meu mundo exterior. Agora, se eu repetir as conversas e fazê-lo com mais frequência, então isso se tornará um hábito e descobrirei que quando estou tratando dos negócios de meu pai no mundo exterior, estou interiormente, através do hábito, conduzindo essas conversas mudadas e mais adoráveis. Agora, uma transformação da consciência resultará definitivamente numa mudança de ambiente e de condições.
Mas quero dizer transformação de consciência, não quero dizer uma ligeira alteração de consciência como uma mudança de humor. É bom mudar um estado de espírito de desagradável para agradável, mas eu quero uma transformação e por transformação quero dizer que quando um estado para o qual mudei e me movo com tanta frequência que se torna um hábito e esse estado se torna estável, de modo que ele expulsa da minha consciência todos os seus rivais, então esse estado habitual central define meu caráter e realmente constitui meu novo mundo. Isso significa uma transformação, mas se eu fizer isso apenas um pouquinho e retornar ao meu estado anterior, então poderei ter tido uma elevação temporária, mas não notarei mudanças radicais em meu mundo exterior. Notarei essas mudanças em meu mundo exterior se interiormente eu realmente mudei. Então, sem esforço da minha parte, encontrarei o mundo exterior mudando para corresponder às mudanças que ocorreram dentro de mim. Portanto, tenha isso em mente, não posso enfatizar isso com muita frequência, não posso dar muita importância a isso, essa coisa maravilhosa chamada capacidade do homem de falar consigo mesmo e sem a ajuda de ninguém no mundo, sentado sozinho em casa você pode construir uma frase que implicaria a realização do ideal, você pode construir uma frase que implicaria que uma amiga que eu abençoei que ela realizou seu objetivo, que ela tem aquilo que você sabe que ela deseja. Então, o que ela diria a você se tivesse percebido isso? Bem, você ouve atentamente como se tivesse ouvido e realmente ouvirá, se estiver quieto o suficiente, ouvirá como vindo de fora o que realmente está sussurrando de dentro de si mesmo. O homem é este templo maravilhoso onde todo o trabalho acontece e o mundo exterior é apenas uma projeção do trabalho realizado dentro dele. Este, chamado homem presente, infelizmente está adormecido. A Bíblia nos conta tão lindamente que Adão dormiu, no 2º capítulo de Gênesis. Ele foi colocado em um sono profundo do qual não foi acordado. Não há nenhuma referência na Bíblia onde Adão tenha sido acordado de seu sono, mas há uma referência onde ele acordou, mas não como Adão, ele acordou como um segundo homem chamado Cristo Jesus. Assim, em Cristo eles despertam. Em Adão todos dormem, mas um homem que está totalmente inconsciente da atividade mental que ocorre dentro dele é aquele que dorme como Adão. Ele não sabe disso. Ele anda com os olhos bem abertos, pode ser uma pessoa muito importante no mundo, pode ser rico, pode ser famoso, pode ter todas as coisas que você admira, mas se estiver totalmente inconsciente dessa atividade mental que é a causa dos fenômenos de sua vida, que o homem está profundamente adormecido e é personificado como Adão. E ele lerá a sua Bíblia e pensará que é uma história literal, ele lerá onde Adão foi colocado para dormir e de Adão foi tirada uma costela e uma mulher foi formada chamada Eva, mas quando um homem começa a acordar ele percebe que esta Eva simbólica da Bíblia é apenas sua própria emanação agora chamada pelo nome da natureza. E a natureza é sua escrava e deve moldar a vida em torno dele assim como ele a molda dentro de si mesmo. Mas se ele está dormindo, ele o modela confuso, mas ele o modela de qualquer maneira, pois ele usa a mesma técnica que seu pai usou para construir um mundo. Ele usa a fala, usa a conversa interior, e foi assim que todo este vasto mundo nasceu, e então ele usa a mesma técnica, ele tem fala e mente, mas no estado de sono ele provoca condições estranhas, e ele não sabe que é a causa das coisas estranhas ao seu redor. À medida que ele começa a despertar, ele desperta apenas como um ser, ele desperta como Cristo Jesus e o ser chamado Cristo Jesus personificado em nossos evangelhos é simplesmente a imaginação desperta e amorosa. O amor imaginativo, onde só o amor o guia, é incapaz de ouvir qualquer coisa que não seja o amável. Quando esse ser começa a despertar ele não vê as coisas com pura objetividade, ele vê tudo subjetivamente relacionado a si mesmo. Ele é incapaz de conhecer um estranho, ele pode encontrar um pela primeira vez, mas sabe que não é realmente um estranho, que o homem não tinha poder para entrar em seu mundo, a menos que ele o atraísse de dentro de si. Ninguém vem a mim, a menos que eu o chame. Nenhum homem tira a minha vida, eu mesmo a dou. Você não me escolheu, eu escolhi você. Embora você aparentemente venha agora pelo primeiro momento em minha vida, você ainda não me escolheu, eu escolhi você. Vejo então todo ser subjetivamente relacionado comigo mesmo. Então, nesse estado você se torna incapaz de sofrer,
Você superou toda a violência que anteriormente expressava no mundo quando estava dormindo. Não há condenação para o homem adormecido, ele está sonhando confuso porque não sabe quem ele é, mas ele começa a despertar por meio de técnicas como as que lhe foram dadas esta manhã. Se você adotar essa técnica e experimentá-la conscientemente, pois aqui não estou apelando para a mente passiva que se rende passivamente às aparências, estou apelando para o Cristo em você, que é o uso ativo e consciente de sua adorável imaginação. Então, quando você se sente predetermina o que quer ouvir e ouve até ouvir, e se recusa a ouvir qualquer outra coisa além disso, então você está usando o único poder no mundo que desperta um homem e você está usando o seu poder. Adorável imaginação, que é Cristo em você, a esperança da glória. Aqui está uma senhora na semana passada, ela ouviu a história da revisão, o marido dela liga para ela e é um grande negócio, dá uma fortuna, ele mandou 600 pés de filme para a Acme e eles devolveram o filme, só os primeiros 300 estavam bons. Os 3 segundos foram um fracasso, como eles chamam, não havia nada nele, um branco completo. No entanto, eles estavam contra o tempo, que 600 pés de filme tinham que estar num avião com destino a Chicago no presente imediato, a menos de 12 horas de distância, tinha que estar lá, esse era o contrato, e 300 pés de filme foram feitos, nenhum som apareceu, com tudo em branco. Ela sentou-se quando o marido ligou para ela, ligou desesperadamente para ela e sentou-se na cama exatamente onde havia recebido a ligação, colocou o fone no gancho e ficou sentada em silêncio até ouvir dentro de si aquele telefone tocando e através daquele fio mesmo voz, mas agora não uma voz ansiosa, mas uma voz terna e amorosa, que era o seu marido, explicando que tudo estava resolvido, eles haviam encontrado o que aparentemente haviam perdido para sempre. Ela ficou sentada em silêncio por 1 hora e 10 minutos, e ali ela ouviu e ouviu até que todo o seu corpo ficou quieto ouvindo apenas o que ela queria ouvir. E 1 hora e 10 minutos depois, ainda no silêncio, o telefone tocou, é o marido dela ligando para dizer que a Acme acabou de ligar para ele para se explicar e se desculpar, o erro foi deles, eles encontraram os 300 pés de filme que faltavam. E não houve um fracasso, não houve um espaço em branco, a coisa toda foi perfeita. Agora, a pessoa comum, não conhecendo esta lei de revisão ou mesmo aqueles que a conhecem, teria aceitado como definitiva a evidência do bom senso e recebendo notícias que pareciam tão factuais que teriam entrado em confusão, gritado Acme e puxado todos os tipos de fios para corrigi-lo. Mas ela ouviu e agiu de acordo com isso. E é isso que quero dizer quando lhe digo que um pouco de conhecimento, se você o colocar em prática, será muito mais lucrativo do que muito conhecimento que você negligência colocar em prática. Agora, muitos de vocês presentes e isso não é julgamento, vocês têm o mesmo conhecimento que esta senhora tem, ela tem vindo aqui recentemente, mas ouviu dizer que ela participou de todas as reuniões no Ebel e esteve aqui. Sem dúvida ela está aqui esta manhã, mas pelo menos ela veio nos 2 primeiros domingos e não perdeu nenhum no Ebel, e tendo ouvido a arte da revisão, ela agiu de acordo. Outros ouviram a arte da revisão, você agiu de acordo? Você ontem à noite permitiu que o sol descesse sobre sua ira? Você dormiu ontem à noite com algum problema, algum incômodo não resolvido? Ou você realmente foi para a cama ontem à noite depois de resolver todos os aborrecimentos e problemas do dia? Todos os probleminhas, cada um tem que ser resolvido, você reescreve a peça. Se você não reescreveu os acontecimentos de ontem e os adaptou ao ideal que gostaria de ter experimentado, então você ouviu, mas não é um realizador. E então a Bíblia lhe diz: quero que sejais cumpridores da palavra e não apenas ouvintes. Pois se você é um ouvinte e não um executor, então você é como um homem que vê seu rosto no espelho e se vira e imediatamente esquece que tipo de homem ele é. Mas se você é um executor e não um ouvinte esquecido, então você será abençoado com a ação, pois você examinará a lei da liberdade e se libertará e, libertando-se, será abençoado com a ação. Para aqueles que são estudantes da Bíblia e desejam conferir, leiam o livro de Tiago. Você encontrará essa história no 1º capítulo da Epístola de Tiago, onde ele olha para dentro e se liberta. Bem, ela se libertou ouvindo até ouvir exatamente o que queria ouvir, e ela ouviu 1 hora e 10 minutos depois.
Agora, afirmo que a maioria das pessoas não teria agido de acordo com isso, por hábito, teriam entrado em uma situação difícil. Eles teriam ficado furiosos e preocupados, e naquele mesmo dia se ele tivesse trazido para casa a notícia negativa que sem dúvida ele teria, ambos teriam dormido permitindo que o sol descesse sobre sua ira. Mas agora você sabe que não há nada do lado de fora para mudar, que a primeira proposição é verdadeira, que o estado de consciência do homem, que significa simplesmente tudo o que ele aceita, tudo o que ele acredita, tudo o que ele consente, isso e aquilo sozinho é a causa dos fenômenos de sua vida. O homem pode mudar o seu estado de consciência e, portanto, pode determinar as condições da sua vida. Mas a passagem do tempo por si só não fará nada, o tempo é apenas uma facilidade para mudanças na experiência, mas não pode produzir a mudança. É simplesmente aquilo que permite que as mudanças ocorram, mas não pode produzi-las. O espaço nos dá a facilidade para a experiência e o tempo para mudanças na experiência, mas por si só eles não fazem nada. Devemos operar o poder e, portanto, o indivíduo, se não se tornar o operador, esperará em vão. Portanto, ninguém aqui esta manhã, na verdade, ninguém que vem aqui durante o ano deveria permitir-se culpar outra pessoa, jamais permitir-se justificar o fracasso, pois está apenas traindo a sua própria falta de uso desta lei. Qualquer pessoa que você ouça reclamando de terceiros não tem ideia de como está se traindo, está lhe contando sobre a louça suja que tem dentro de si, mas não sabe disso. Ele pensa que é aquele que ele está julgando agora, mas enquanto ele fala com você, ouça com atenção e veja o que deve ser lavado dentro dele e você o ajuda. Em sua própria mente, reescreva o roteiro que você ouviu e, quando o deixar, imagine que ouviu uma conversa mais adorável do que aquela que ouviu. Basta reescrevê-lo para ele e, de alguma forma estranha, elevá-lo dentro de você, pois essa é a sua tarefa, é minha tarefa. Não estamos aqui para condenar, estamos aqui para redimir, tendo despertado, encontramos Cristo em nós como nossa própria imaginação e, portanto, nosso dever, como é dito que o dever de Cristo é fazer a vontade daquele que me enviou e a vontade daquele que me enviou é que, de tudo o que ele deu eu não perderia nada, mas vou levantá-lo novamente e levanto-o encontrando alguém e depois, encontrando-o no chão, levanto-o dentro de mim. Eu simplesmente ouço o que quero ouvir dele. Agora, minha voz você está ouvindo esta manhã, você poderia pegar o tom, ouça com atenção e você ouvirá esse tom dentro de você, quando você ouvir o tom dentro de você, coloque nesse tom a palavra que deseja ouvir e, depois de colocá-la, ou se não se mova até ouvir esse tom transmitindo essas palavras. Mas torne-os nobres, não tome esse tom e coloque qualquer palavra fora da palavra que implique um estado digno e nobre, porque você não está prejudicando ninguém além de si mesmo. Se você pega alguém e coloca palavras nesse tom ou naquela voz, e as palavras não implicam um espírito nobre, então você está apenas permitindo que esse ser fique dentro de você, você não está realmente cumprindo o seu dever. Então, aqui nesta manhã, acredite nessas proposições, e depois de acreditar nelas, faça algo a respeito. Saia e aceite o que lhe dissemos sobre a fala interior, é verdadeiramente a maior das artes. Você ouve e só ouve o que quer ouvir. Você pega a sua mão imaginária e a coloca na mão de um amigo, na mão imaginária de um amigo, e aí você o parabeniza pela boa sorte. Se você quer que alguém lhe dê os parabéns, deixe-se ser parabenizado. Você não abaixa a cabeça, você a mantém erguida e aceita o parabéns, e ao parabenizá-lo imagine que ele tem plena consciência do bem que já é dele e ele aceita esse parabéns e torna o contato real. Isso é realmente entrar no reino dos céus, pois você entra no reino e o reino está dentro de você, não está fora, e você sempre entra no reino por meio de uma comunhão amorosa e consciente. Você pode entrar no reino a qualquer momento, andar de bonde, andar de ônibus, e com todas as conversas e fofocas, você pode entrar no reino e abençoar um amigo apenas imaginando que o amigo está com você e você está colocando o seu entregue e parabenize-o pelas boas novas que ouviu a respeito dele, e ouça como se ele respondesse da mesma forma, e naquele momento você realmente o abençoou. Ele pode estar a milhares de quilômetros de distância, mas a partir desse momento as coisas começam a se agitar em seu mundo, pois você provocou uma mudança na estrutura de sua mente e toda modificação na estrutura da mente de um homem deve resultar em mudanças externas correspondentes.
Então você provoca essas mudanças adoráveis dentro de você. Veja o depoimento, e aquele que você ouviu esta manhã, aqui está uma pilha de cartas e é realmente uma pilha bem apertada. É uma das maiores pilhas que eu acho que você recebeu aqui. A correspondência desta semana não posso nem começar a dizer a emoção que é receber, uma após a outra, não mais implorando por ajuda, mas dando elogios e agradecimentos por o princípio que trouxe a ajuda para o seu mundo. Não sei dizer quantos nas últimas 2 semanas receberam aumento de renda, aumento de posição, melhor estado de saúde. As coisas aconteceram porque eles fizeram algo a respeito. Eles não estavam apenas esquentando um lugar aqui no domingo de manhã e esperando que as coisas acontecessem por associação, deles produziam a coisa produzindo-a primeiro dentro de si mesmos. Portanto, aqui isto apela aos homens que são suficientemente grandes para se manterem de pé, homens que querem alimento espiritual e que já superaram o leite dado ao homem adormecido. Então, se você quer o conceito literal, você ainda está dormindo e este realmente não seria o lugar para obtê-lo, pois desta plataforma você receberá carne espiritual, pois você deve sair e fazer algo a respeito. Se você tivesse o maior conhecimento do mundo sobre alimentos e não comesse, você morreria de fome, portanto, não é o conhecimento disso, é a aplicação que conta. Agora, na próxima semana, começaremos amanhã, e é interessante para aqueles que gostam de sua Bíblia, aqueles que gostariam de colocar seus dentes mentais nela esta noite e vir amanhã à noite com algum conhecimento intuitivo sobre ela, é o capítulo 49 de Gênesis. Você encontrará muitos deles que citarei amanhã, mas no capítulo 49 de Gênesis aqui está o que diz. Em primeiro lugar, ele reúne os filhos para lhes contar o futuro e são 12. É Jacó chamando os seus filhos, mas o quinto, quando ele chama o quinto, ele lhe diz que o cetro nunca cairá, nunca se afastará de sua mão, nunca, nem na eternidade. Seu nome é Judá, aquele que gerou a linhagem que floresceu em Cristo Jesus, quando você lê a genealogia que nos é dada em Mateus e Lucas. Então foi dito de Judá que ele pegou seu potro e amarrou a uma videira e ele pegou o potro de um jumento e amarrou a uma videira boa, e então ele lavou suas vestes em vinho e lavou suas vestes no sangue de uvas. E os seus olhos estavam vermelhos de vinho e os seus dentes brancos de leite. Bem, agora, aqueles de vocês que ainda gostariam de ler isso literalmente, vocês podem ter alguma satisfação em lavar suas roupas em vinho, e eu não, prefiro beber, mas alguns lavam as suas no sangue de uvas e depois os dentes brancos de leite e os olhos injetados de vinho. Bem, agora, esse foi quem gerou de Tamar os gêmeos que deram origem à linhagem que floresceu em Cristo Jesus. Então volte e leia a genealogia de Judá e veja o que Judá fez e como ele pegou 2 animais, um era um potro e o outro era um jumentinho. Agora não vou lhe contar a interpretação, você exercita sua faculdade intuitiva e vem amanhã à noite e ouve o que temos a dizer sobre a ametista, ou a pedra do vinho, como um homem deve fazer a ametista, como um homem deve pegar suas vestes, uma coisa que veste a mente do homem e a lava no sangue das uvas, como um homem não apenas deve fazer isso, mas seus olhos devem ficar igualmente vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. E nós lhe mostraremos amanhã à noite porque eles colocaram sobre ele o manto escarlate e então colocaram sobre ele o mais místico de todos, e o manto púrpura, ou assim, quando eles os colocaram até o ato final, foi a colocação do manto púrpura sobre o homem que havia despertado, que agora está pronto para ascender ao alto, para níveis mais elevados dentro de si mesmo. Mas você não pode ascender até que primeiro faça o manto púrpura e, embora tenhamos ordens neste mundo que tenham mantos escarlates e mantos roxos, nenhum homem pode fazê-lo para você. E por isso não pode ser tecido em nenhuma fábrica, tem que ser tecido a partir da fábrica dentro de você. Então, amanhã à noite, para aqueles que estão vitalmente interessados em se aprofundar nos mistérios, nosso tema é, o 12º, uma ametista. O último ato de um homem, o 12º, pois são apenas 12, então venha mais, eu diria, a menos preciosa de todas as pedras aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus é a mais preciosa e é não a coisinha que você encontra entre as pedras, é aquela que você encontra dentro de si mesmo. Então esse é o assunto de amanhã. Agora, vamos entrar no silêncio.